você já em off falou comigo, estão requentando notícias e também estão tentando empurrar para cima do Flamengo uma responsabilidade que não é dele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, por exemplo, 5h30 da manhã, eu aqui tarde já nos Estados Unidos e você podendo explicar para a galera aí um pouco do que está acontecendo. O Flamengo está no caminho certo? Como é que está tudo? O que está acontecendo? Explica para a gente, Fabrício. Boa tarde. Olha só, a gente vai ver durante esse período onde, mesmo depois que o Flamengo tiver a posse do terreno, nós vamos ver com muita frequência falsas narrativas, Gabriel. Essa notícia que a Exame está publicando e saiu agora, a gente já falou, já comentou sobre ela no canal faz algumas semanas, tá? E é um pedido da Caixa Econômica Federal sobre o terreno. Mas, assim, tem uma fragilidade. Eu não sou advogado e eu falo isso pro canal. Eu sou um cara que gosta de estudar. Eu sou um cara que gosta de estudar, gosta de aprender coisas novas. Exceto assuntos jurídicos no Brasil. É tão complexo, tão cheio de nuances que você acaba perdendo tesão de aprender. Então eu não tenho muita vontade de aprender a parte jurídica. Por outro lado, mesmo com esse confessando a minha ingenuidade jurídica, lendo o documento que a Caixa coloca para frente falando dessa questão desse valor de 1 bilhão, é tão pueril e frágil que mesmo um leigo como eu consegue entender a fragilidade desse comentário. Agora, é uma notícia pesada, né? Quando você fala, 1 bilhão pelo terreno, que o Flamengo pagou 146 milhões, a Caixa quer 1 bilhão, é uma notícia que vai gerar engajamento, né? Mas é uma notícia frágil, é um pedido frágil, e a gente vai explicar aqui para você, com todos os detalhes, essa questão. Se você puder botar na tela aí, Gabriel, a gente vai mostrando. Aqui é o seguinte, né? A gente vai explicando e a gente mostra o documento, né? Para ficar bem claro, né? Olha só, é como se fosse um convidado aí. Bom, esse é o documento sobre o qual está sendo baseado o comentário, a notícia da revista Exame. É um pedido, é um documento jurídico pleiteando mais dinheiro pelo terreno. Leia-se. Há de se considerar o possível impacto no ativo do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha em caso de não absorção dos CEPACs previstos para o gasômetro em outros terrenos da região. Era esperado pela Masterplan o consumo de 602 mil CEPACs no gasômetro, que, ao valor médio unitário de R$ 1.400, representa 843 milhões de reais. Assim, o impacto potencial da desapropriação é de 1,01 bilhão de reais, sem considerar o valor que o Fundo de Investimento Imobiliário irá receber a título de indenização pela desapropriação. Ou seja, é um pleito de 1 bilhão de reais. Mas o que acontece? Vamos explicar aqui aos poucos. Bom, essa área que você está vendo na tela aí é a área original do Porto Maravilha. Essas CEPACs que a Caixa está falando é um direito de construir mais do que o terreno que você comprou lhe permite. Então, como funciona isso? Você tem um terreno, né? Vamos dizer que você tem um terreno aqui, nessa área. Esse terreno tem 1.000 metros quadrados. Vamos dizer que, segundo a lei de zoneamento, você pode construir uma vez, ou seja, você pode construir um prédio de 1.000 metros quadrados. O que você faz? Você fala, eu quero construir 2.000 metros quadrados. Eu quero construir um prédio maior. Então você vai, compra desse fundo imobiliário CEPACs, que são autorizações para você construir mais, e você constrói mais 1.000 metros quadrados. Você pagou a CEPAC e agora você faz um prédio de 2.000 metros quadrados. É isso que diz a lei. E a Essa Caixa Econômica CEPAC, Federal então, pode ser transferida, é isso? pode. E Aí que vem, aí que está a questão, né? aí que tá o pulo do gato. O que acontece? Qual foi o tamanho do problema que aconteceu nessa região? Estimou-se que haveria um consumo gigante de CEPAC, que teria demanda no mercado. Micou. Não teve essa demanda. Ou seja, a Caixa Econômica Federal tem uma porrada de CEPAC e não consegue vender. O que fez o prefeito da cidade do Rio de Janeiro? O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, aumentou a área de uso da CEPAC, incluindo São Cristóvão.
Ou seja, a Caixa Econômica Federal, além de poder vender nesta área, pode vender nesta área. Aumentou o uso, a possibilidade de uso da CEPAC. Ou seja, não faz o menor sentido o que eles estão falando. E aí tem o seguinte, o que acontece? Essas imagens que estão na tela, essa imagem aqui especificamente, deste lado, é a ideia da Caixa Econômica Federal para o terreno do gasômetro. Aqui é o terminal Gentileza, muito mal desenhado, mas seria o terminal Gentileza. E essa aqui é a ideia que o fundo tem para o gasômetro. Se você olhar, é isso aqui. Esse aqui também é um material direto da Caixa Econômica Federal. A ideia da Caixa era dividir o terreno em 4, como vocês podem ver aqui. Tá, desculpa. Aqui nessa área. Esse é o terreno do gasômetro, dividir em 4. 1, 2, 3, 4. Esta área aqui, especificamente, que é a melhor, essa área aqui que é a melhor, que é onde estariam esses prédios aqui, é uma área destinada a shopping center e edifícios corporativos. Essa área seria a área que ocuparia, que usaria o maior número de CEPACs. Mas tem vários problemas e a fragilidade desse pedido é tão grande que é muito fácil uma pessoa que não é advogado rebater. Por que é frágil, Gabriel? Bom, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem 35% de vacância em escritórios. Ou seja, a cada 3 escritórios no Rio de Janeiro, 1 está vazio. Ou seja, não tem mercado para escritório. Ou seja, a CEPAC não seria utilizada nessa área. Muito pouco provável. O que o prefeito fez foi muito generoso, porque agora a Caixa Econômica Federal pode usar as CEPACs numa área que tem demanda de verdade, que é a área de São Cristóvão. Então, se é que vai vender, tá? Se essas CEPACs fossem vendidas, não seriam vendidas para o terreno do gasômetro, seriam vendidas no terreno, na área de São Cristóvão, onde agora é possível utilizar. O que a Caixa está fazendo é o seguinte, a Caixa está pleiteando a possibilidade de venda das CEPACs junto com o terreno. Ninguém pode dizer que isso aconteceria, tá? Ninguém. A Caixa, e aí o que acontece? Na verdade, se você for pensar, a Caixa na verdade, está dando um tiro no próprio pé. Porque o que a Caixa está dizendo é o seguinte, o terreno do gasômetro vai ter cada vez menos liquidez. Porque se você tiver que vender o terreno mais a CEPAC, vai ter menos gente para comprar. Ou seja, diminui muito a liquidez do terreno. Então é uma bobagem, é exame. E só vai querer aplicar isso para cima do Flamengo também, né? É engraçado, Pois né? Pois é, aí tem o seguinte, né? Aí tem um erro, na verdade, porque o Flamengo não precisa. O Flamengo não vai comprar, não vou comprar. Não preciso comprar. E aí tem o seguinte, aí tem as pessoas menos informadas que vão querer construir uma narrativa errada por outro lado. Ah, mas o terreno valia mais, mas a prefeitura está se metendo. Mas as pessoas têm que lembrar o seguinte, este terreno, tá, faz parte de um fundo de investimento imobiliário, de uma parceria público-privada. Este fundo não está ali só para fazer dinheiro o quanto for possível. Esse fundo tem que gerar lucro, a venda do terreno vai proporcionar isso, tá? Mas o fundo tem uma função social de desenvolvimento daquela região. O que a Caixa está dizendo é o seguinte, enquanto talvez haja venda desses terrenos aqui, que seriam o desmembramento do terreno do gasômetro, esse terreno aqui, que ficaria do lado do Gentileza e colado na Francisco Bicalho, esse terreno não vai vender tão cedo. Não tem demanda para escritório e não tem demanda para shopping center naquela região. Não tem.